Este é o encontro 58, dia 22 de abril, não de 1500, dia 22 de abril de 2018. Evangelho, capítulo 19, a fé transporta montanhas, início do capítulo, poder da fé, item 1. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus capítulo 17, versículos 14 a 20. Item 2. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Item 3. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja, em pensamento, a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como noutro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando eu estimulo o interesse, torna-se furibunda e julga suprir, com a violência, a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Item 4. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Item 5. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junto à ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem,
operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. E aqui vem o capítulo falar que a fé tudo pode. Que a partir da fé você pode conseguir muitas coisas. E afirmando o Evangelho que a ação da fé é uma ação magnética, né, que atua sobre o fluido universal, que magneticamente você pode obter elementos como a cura de algum mal, a cura de alguma doença, a fé pode se impor a espíritos que não queiram o seu bem, né, que hajam contra o seu bem em algum momento. E até a obtenção de benefícios, né, de realização de desejos, desde que haja o merecimento, claro, né? Não é tudo que se deseja que você tem, mas a partir da fé você pode movimentar o universo a fim de que você consiga realizar algum desejo que você tenha o merecimento de obter. Mas é interessante esse detalhe do item 4, que ele fala: não confunda a fé com presunção, porque presunção é uma manifestação do ego, é uma manifestação de orgulho, e não só não atua com o mesmo poder magnético que a fé, como pode atrapalhar a pessoa, como todas as manifestações de orgulho que acontecem, né, pela nossa ação. Eu acho que é isso. Isso que eu poderia falar da fé, que a fé tem poder. É o poder da mente mesmo, né? É isso. Eu acho esse um tema que levanta sempre muita controvérsia. Ele é sempre envolvido num palavreado que reflete mais aspectos culturais e religiosos, né, do que efetivamente o conteúdo de magnetismo, né, que talvez Jesus tivesse tido o interesse ou a intenção de passar. Então, evidentemente, a fé é esse poder da mente, mas não é qualquer poder da mente, né? Então, é preciso que as virtudes estejam ali presentes, né? E, obviamente, a fé, a potência da fé depende do seu grau de alinhamento com todo o universo. Então, Jesus tinha esse poder, não porque ele era voluntarista ou porque ele não queria demonstrar todo o poder que ele tinha perante cães aqui, né? Que ainda estavam ladrando, salivando pela boca, e ele querendo trazer uma mensagem sutil. Então, obviamente, talvez a fé seja o último estágio da nossa conquista como espíritos, porque ela envolve também um grau de sabedoria que implica você apenas desejar, no sentido de carência, aquilo de que você precisa, não aquilo que você quer, porque o desejo ele vem envolvido pelo ego, pelo egoísmo. Então, obviamente, se o seu ego está desejando, como a gente vai ver no livro daqui a pouco, é uma herança do primarismo animal, né, como a Joana de Ângeles coloca, se é ele que te governa, evidentemente ele vai inibir parcialmente toda essa força do fluido universal que você tem, que você serve como canal, como instrumento.
como esse aspecto em Jesus, pelo que a gente viu no último livro, né? Se existir era muito pequeno, né, dado todo o grau de desenvolvimento do espírito dele, isso eu nunca vou esquecer, como consciência cósmica, né? Fico pensando que é o título de doutor, né? Quando você se compara a uma consciência cósmica. Prefiro ser consciência cósmica. O título de doutor não vale nada. E como isso era muito atenuado nele, né, evidentemente o poder que ele tinha era um poder, né, para nós virtualmente ilimitado. Então o difícil aqui, eu acho que é quando a gente reflete sobre isso, é despir o conceito de fé de toda a roupagem religiosa que esse conceito adquiriu, necessariamente até para a própria evolução da humanidade ao longo das eras. Então é notável, quando você fala de fé, que isso esteja atrelado a termos religiosos. Mas eu acho que o grande ganho que o Espiritismo traz é a possibilidade de libertar o conceito da fé. Notem que não é que o conceito de religião iniba a boa compreensão do conceito de fé. Mas se a gente conseguir mostrar que a fé é maior do que as religiões, então não tem problema você entender a manifestação da fé por meio das religiões, porque você vai entender que é apenas uma forma de manifestação da fé. E esse texto eu acho ele muito, muito interessante, não me lembrava dele, mas porque ele traz um aspecto que para mim sempre marcou os grandes homens, que era a segurança deles, né? A tranquilidade em meio à batalha, à luta ali, e como eles sabiam o que eles iam fazer, era quase como se eles estivessem desprovidos de qualquer desejo, de qualquer vontade. Eles estavam servindo ali como um canal para um princípio maior, né, para valores maiores que eles. E isso é curioso, assim, como dá, né, para essas pessoas, pelo menos nos relatos que a gente tem, essa paz, assim, a tranquilidade de Jesus chegar, né, pro algoz dele e falar assim: meu amigo, eu sei que você acha que você tem todo o poder, mas rapaz, se você visse o que é poder, você não ia falar o que está falando isso para mim agora. E acho que essa é a real fé. Mas como Jesus próprio colocou na parábola do grão de mostarda, né? Ou Emmanuel, né, corrigindo o Chico, pensa, se o Chico carecia daquelas correções do Emmanuel, imagina a gente. Imagina um dia o Emmanuel com a gente. Acho que um dia a gente já ia falar assim: não, meu, valeu pela tentativa. Mas não vai Eu sei que você foi camarada, mas ó, vou te dizer, preciso comer mais arroz e feijão. Para eu poder aguentar mais um dia só. Outro exemplo que a gente tem é Paulo, né? Até o momento que ele foi decapitado, né? Pedro, Gandhi, Buda, exemplos da fé, né? Eles são. Então eu acho que o ganho, e essa talvez seja uma tarefa para décadas disso, talvez encarnações sucessivas de estudo e de vivência, seja conseguir captar essa, primeiro intelectualmente, né, a ideia da fé desprovida de valores religiosos, né, da roupagem, e depois tentar vivê-la, que eu acho que é o mais difícil. Aí é o mais difícil. Né? Porque uma coisa você lê e fala: nossa, que legal, a energia do fluido cósmico passando sobre mim e tal. Outra coisa é você lá no meio da batalha do dia a dia, quando você está lá certo que aquilo é o bem que você tem que fazer, de repente começa a vir um monte de problema e você fala: não, tem que manter a calma, tem que ficar tranquilo, porque vai acontecer, porque tem que acontecer. Isso não sou eu quem está fazendo isso aqui. Quem está fazendo é uma força maior e eu sou mero instrumento. Essa humildade é difícil no dia a dia, né? Porque tem todos os resquícios que entram em atuação quando você está tentando mesmo fazer o bem, né? Mesmo fazer o bem. O bem, ele é paciente, né? O amor, como diz o Paulo, ele é paciente, né? Ele não fica irritado, ele não briga. Assim, qualquer coisa que fuja disso
Não é bem amor, né? É pseudo-amor. Tem uma sujeirinha aí no meio. Pseudo-amor, né? Pseudo-amor, negatividade, máscara, né? Tudo isso que a gente vai ver daqui a pouco. Tá bom. Tudo bem. Acho que é isso, né?